Tava no clube com meu avô tinha me levado no clube. Eu devia ter uns 15 anos. E meu avô tinha muito nojo de gente que encosta a mão no pé, passa a mão no pé. Minha mãe puxou meu avô. Ah, a pessoa tá saindo. Eu vou contar. Aí uma vez no clube, tinha uma menina sentada na escada da piscina, com os pés dentro d'água, né? Imagina a cena, ela tava sentada na beirada da piscina, com os pés apoiados na escadinha e passando a mão no pé. Meu avô olhou para essa menina, olhou para mim e falou: uma pessoa dessa não pode prestar. Porque ele tinha muito nojo de pé e a pessoa tava passando a mão no pé. Aí às vezes eu ficava pensando assim: ah, gente, como é que pode, né? O preconceito, né? Julgar a pessoa porque tá passando a mão no pé. Mas eu tô aqui debaixo do meu prédio, no gramado, e tinha uma pessoa fazendo uma coisa que o meu pensamento foi assim: uma pessoa que faz isso não pode prestar. Mas eu sei que esse pensamento é errado, tá? Peço a Deus para me abençoar. A pessoa estaciona o carro na sombra, num dia lindo desse, sobe o vidro até em cima, o vidro escuro, e liga o ar-condicionado. Eu penso, como é que pode uma pessoa ser desse jeito? Gente, olha o dia como é que tá. Olha isso aqui. Olha esse céu. Dá pra ver o céu? Olha isso. Como é que pode a pessoa estacionar o carro na sombra, ligar o ar-condicionado, estacionar o carro na sombra, subir o vidro e ligar o ar-condicionado? Olha lá. Ô, gente, pois é, a gente não pode julgar ninguém por oração nenhuma, né? Deus conhece a gente completamente, conhece até... Davi orou a Deus pedindo: Deus, me perdoa pelos pecados que eu não conheço, pelos meus pecados que me são encobertos. Então, assim, tem coisa que a gente nem sabe e Deus tem que nos perdoar. Então, assim, Deus nos conhece perfeita e completamente, mesmo assim nos ama. Então, como que a gente faz isso? De olhar para a pessoa, fazer um julgamento sobre ela, nós que somos cobertos de pecado, e julgar a pessoa mal, né? Ai, como eu preciso de Deus na minha vida, como eu preciso. Pois é, nós estamos aqui nesse lindo domingo. Tem um bicho aqui sobrevoando. Eu acho que aqui vai ter menos barulho de carro. E eu quis sair de casa, ficar numa tarde de outono aqui bonita. E hoje nós temos o quê? O estudo do capítulo 13 de Atos. E eu estudei esse capítulo com duas pessoas. Eu sugiro que vocês, né, que cada um tenha assim seus autores, seus estudiosos preferidos, para poder comparar o estudo de um com o estudo do outro. Nenhum estudo é perfeito, de ninguém, mas os estudos que fazem o nome de Jesus mais brilhar são os melhores, né? São os estudos que conseguem apontar tudo para Jesus e para a glória dele, são os melhores. Porque a Bíblia toda foi escrita por causa de um homem. Isso aqui tudinho, esse calhamaço todinho, para a honra e glória de um homem chamado Jesus Cristo. E é para a honra e glória dele que eu dedico esse estudo, e eu vou começar com uma oração. Senhor Deus e Pai, muito obrigada por esse dia, por essa tarde. O sol está brilhando, está iluminando tudo. E a luz desse sol não é nada comparada à luz que o Senhor derrama sobre nós através da sua palavra, que é a seta que aponta para o seu Filho, que é a luz do mundo. O Senhor, no Antigo Testamento, designou os judeus para serem luz do mundo. O Senhor entregou a eles a revelação do Senhor como Deus único, mas eles não cumpriram seu propósito. Isso não é exclusividade deles, todos nós falhamos em cumprir seu propósito, mas o seu Filho Jesus cumpriu de maneira perfeita. Seu Filho Jesus cumpriu a obra, consumou a obra de maneira perfeita e radical. E é graças à perfeição da obra dele que nós somos salvos. Eu entrego ao Senhor esse estudo, eu peço que o Senhor me abençoe, me guarde no meu devido, me deixe, né, no meu devido lugar,
que eu não queira assumir um espaço que não me compete, que o Senhor faça com que eu diminua e que o seu filho cresça. O que João Batista pediu, o que João Batista declarou, na verdade. Eu peço que o Senhor faça o nome do seu filho brilhar nos nossos corações. Eu peço que o Senhor abra as portas dos corações de todos que vão ouvir essa mensagem, que eles recebam a salvação. Eu peço que o Senhor glorifique o seu nome, glorifique o seu poder na minha fraqueza, glorifique a sua verdade nas minhas falhas e limitações, porque o Senhor é o Deus do impossível e aprove ao Senhor realizar sua obra dessa maneira, usando vasos imperfeitos para realizar sua obra perfeita. Em nome do seu filho eu peço. Amém. Muito bem. Eu já vou avisando logo, gente. Eu tô aqui, tomei uns remédios, tô aqui meio gripada, garganta meio ruim. E uma coisa que eu tava pensando é que eu agradeço a Deus por tudo que Ele me deu e por tudo que Ele me tirou nos últimos, sei lá, quase 20 anos. De modo a me fazer chegar aqui hoje. Não existe nada mais valioso para mim do que estudar esse livro. E há pouco tempo, né? Nada mais valioso do que comunicá-lo. É uma honra, é uma bênção, é uma responsabilidade. E eu agradeço muito a Deus por isso. Muito bem. Vamos lá. Eu vou ler verso a verso, eu só trouxe a Bíblia comigo. Eu preparei um texto que eu vou disponibilizar no Google, um link, né, no Google Drive. Eu acho que eu tenho que chegar essa mesa mais perto, né, para vocês conseguirem ouvir bem. E aí, nesse link, eu botei em letra vermelha o que é a Bíblia, o texto da Bíblia. Coloquei em cinza o que é do estudo do Skip Heitzig, que é um cara que tem uma série de pregações no YouTube. E em azul o que é do David Guzik. Mas assim, o Skip e o David Guzik são duas pessoas preciosas, maravilhosas, mas como quaisquer outros, assim. O ideal é que cada um, né, faça o seu álbum de figurinhas de craques não tem álbum de figurinha de craque da Copa? Ah, esse cara é muito bom e tal. Que cada um encontre, né, seus pregadores preferidos. E que o Espírito Santo dê discernimento para escolher, assim, para já saber logo se alguém está pregando mentira, se alguém está pregando teologia da prosperidade, que promete, né, satisfação das vontades da carne. Não é isso que a Bíblia promete, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que nós não somos desse mundo, que nós não devemos amar esse mundo, que nós somos peregrinos aqui. Então, um pregador bom para mim é um pregador que faz o nome de Jesus brilhar, que me faz querer estudar a Bíblia mais e mais, que me ajuda, né, a querer virar as costas para quem eu sou, né? Jesus falou, negar-se a si mesmo e tal. Então, assim, o movimento é esse, né? Enfim, então esse estudo eu nem usei o Chuck Missler, só o Skip e o David Guzik. Então, assim, vamos torcer para eu lembrar, porque tem muito poucas anotações aqui. Mas o texto que eu vou disponibilizar deu umas 22 páginas. Mas eu botei letra grande, né? Então vamos lá. Versículo 1 do capítulo 13. O capítulo 13 tem 52 versículos. Deus abençoe esse estudo. Vamos lá. E na igreja que estava em Antioquia, que é Síria, né? Atual Síria, havia alguns profetas e doutores, a saber, olha que turma fera, Barnabé e Simeão, e muitos estudiosos acreditam que esse Simeão é o mesmo que ajudou Jesus a carregar a cruz, que está lá em Mateus 27:32. Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Saulo aqui vem por último, mas isso tem data para acabar, isso tem dias contados para acabar, daqui a pouco ele vai assumir a preeminência.
E olha que engraçado, esse Manaém foi criado com Herodes, não sei, acho que é o que decapitou João Batista. Então veja, eles foram criados juntos, mas cada um seguiu rumos completamente diferentes, né? Um foi decapitar justamente o profeta de Deus e o outro está aqui, né, assumindo um papel muito importante para a pregação do evangelho. Versículo 2: e servindo eles ao Senhor, em outras traduções está ministrando ao Senhor. Aí o Skip fala uma coisa maravilhosa, ele diz como que muitas vezes uma música ministra a nós, nos edifica, nos abençoa. Às vezes uma pregação ministra a nós, nos abençoa, uma pessoa nos abençoa. E aqui o que essas palavras estão dizendo é que eles estavam ministrando ao Senhor, eles basicamente estão abençoando ao Senhor. A gente imagina uma pessoa abençoando outra, mas o que está aqui, eles estão abençoando a Deus. E como é que isso acontece? Quando nós oramos, quando nós nos dedicamos a estudar a palavra dele, quando nós o adoramos, o louvamos, quando nós nos apresentamos como um sacrifício vivo para ele. Isso só é possível por milagre dele. Então aqui, ó, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Não me perguntem se isso foi acho que não foi voz audível, mas a mensagem foi dada. Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Apartai-me, separar na Bíblia, quer dizer, santo significa separado. Então Deus separa para ele os que ele vai usar. Separado, né, diferente, assim, distanciado de certas coisas para ficar aproximado de outros, né? Aí no início do vídeo eu disse que Deus me tirou e me deu muita coisa. Ele realmente, ele tira muita coisa, que são as coisas que não são boas, né? Que não são santas, e ele nos dá o filho dele. Muito bem, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Só sei de uma coisa, não fez mal nenhum para Paulo, muito pelo contrário, fez de Paulo um coroa mais do que bem resolvido, ter sido separado por Deus. Jesus falou, né, para Ananias, eu acho, a gente viu isso alguns capítulos atrás, ele disse, eu escolhi, como é que é? Paulo é para mim vaso escolhido para fazer a minha obra, e eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome, né? E fez muito bem a Paulo isso. Mesmo não, justamente com as torturas, com o sofrimento que ele encarou por Cristo, né? Ele estava sempre se regozijando, ele vibrava por ser achado digno de sofrer pelo nome de Cristo. Então, apartai-me para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, que são coisas que denotam, né, uma dependência profunda de Deus, em relação a Deus. Jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Aí o Skip fala que da mão em si não sai nada, que a mão só tem germes. Mas que esse ato de impor as mãos é um ato de fé, é um ato da criatura ratificando o que Deus fez espiritualmente. Então, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Então veja, o poder não vem da mão de quem está impondo, o poder vem todo de Deus. O ato de impor as mãos é uma mera declaração, né? Uma confissão, um ato de fé do que Deus fez. Versículo 4. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, ninguém menos que o Espírito Santo os enviou, foi o Espírito Santo que enviou, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Se vocês quiserem uma abordagem detalhada sobre geografia, quantos quilômetros estava longe, tal, características culturais de cada localidade que é citada aqui, o estudo do Skip mostra isso, tá? Versículo 5. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus.
e tinham também a João como cooperador. Esse João aqui, se eu não estudasse, eu não ia saber nunca. É o Marcos. Não tem o Evangelho de Marcos? Então é ele. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus. Bar-Jesus quer dizer, esse Bar quer dizer filho. Então ele se proclamava filho de Jesus. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Olha só, então a gente tem esse Bar-Jesus, que é esse mágico aí. E esse Bar-Jesus, o que ele fez foi um grande sincretismo, né? Culturalmente o Brasil é um país sincrético, né? Nós temos religiosidade indígena, africana, católica, espírita, é tudo, né? E é cada dia mais comum as pessoas misturarem vários elementos e falarem, esta é a minha verdade, né? E existe uma mentira muito grande que é falada, que é que nós temos que respeitar as ideias das pessoas. Eu acho isso uma tremenda mentira. Nós não temos que respeitar as ideias dos outros, porque muitas vezes as ideias dos outros são mentiras. O que Deus manda a gente fazer com o próximo não é respeitar, é amar, que é muito mais profundo. E só Ele pode fazer isso em nós. Nós falhamos se tentarmos com nossos próprios esforços. E a Bíblia não ensina a respeitar a mentira. A Bíblia nos ensina a proclamar a verdade. E aí o que a gente precisa é do quê? Do Espírito Santo para nos tornar corajosos, né? E não covardes. Pedro foi covarde ao negar Jesus 3 vezes. Mas esse próprio Pedro morreu com uma morte martirizada por amor à verdade. E mesmo antes disso, ele passou, depois que ele recebeu o Espírito Santo, ele foi ousado na maneira dele de pregar. Então nós precisamos do Espírito Santo para nos dar a ousadia de pregar, de não temer os homens, né? De não querer a aprovação dos homens e sim querer a aprovação de Deus. Então assim, é uma mentira perigosa, destrutiva, você pensar que você pode montar um mosaico com os princípios e valores que você quiser e declarar, essa é a minha verdade, acabou. Isso basicamente é dizer que não existe verdade, porque se verdade é uma coisa que eu invento, eu posso inventar uma hoje, inventar uma amanhã, inventar e depois distorcer. Eu mesma fiz isso enquanto cristã. Houve um momento na minha vida que eu dei nó em pingo d'água, vocês não têm noção. Eu quis enfiar na Bíblia uma verdade, eu quis distorcer as coisas para justificar um ato que eu queria cometer. Foi um período horrível da minha vida, sabe? No final eu realmente entreguei os pontos, porque o Espírito Santo realmente me deu uma bela de uma lição. Então eu não estou querendo dizer que eu mesma não esteja sujeita a isso, mas enfim, a verdade existe, é que nem o fato social do Durkheim, existia antes de nós, vai continuar existindo depois de nós, a verdade passa por cima de nós. E hoje em dia as pessoas querem estar por cima da verdade, elas querem definir o que é verdade. Mas enfim, então esse Bar-Jesus fez um mosaico lá, o Skip comenta, né? Interessante que na tradição judaica era uma abominação, feitiçaria. Então como que ele que é judeu, esse Bar-Jesus aí tem ascendência judaica, como que ele sendo judeu se mete com essas coisas? Porque ele misturou. Aí ele misturando, dando uma repaginada na feitiçaria, ele conseguiu atrair a atenção de vários judeus, entendeu? É você mudar o rótulo. Ninguém vai botar rótulo na garrafa de veneno escrevendo veneno e querer que as pessoas tomem. Agora se você escrever lá Coca-Cola, sei lá, suco docinho, pô, vai tomar, né? Aí olha só, versículo 7. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Em outras traduções fala varão assim, inteligente. Por que é inteligente? Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Por que esse procônsul Sérgio Paulo foi chamado pela Bíblia de varão inteligente? Porque ele queria ouvir a palavra de Deus. Nós estamos lá no Instagram lendo Provérbios, né? Todos os dias.
e não para de associar, a Bíblia não para de associar inteligência e sabedoria à busca pelo conhecimento da palavra que saiu da boca de Deus, que é isso a Bíblia. Olha só, então, assim, esse Sérgio Paulo tem uma coisa, foi procônsul, né? Um cargo muito importante lá em Roma. Quem quiser saber detalhadamente a que se referia esse cargo, como funcionava, o David Guzik também tem um monte de coisa sobre isso. O link vai estar no arquivo que eu vou botar. Ele era um cara de muita autoridade, queria ouvir a palavra de Deus. Versículo 8. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, que assim se interpreta o seu nome. Bar-Jesus, né, esse que se chamava filho de Jesus, Elimas é o nome dele. Procurando apartar da fé o procônsul. Então nós temos esse pseudo filho de Jesus, Bar-Jesus, cujo nome na verdade é Elimas, que o encantador, ele quis fazer de tudo para não permitir que o procônsul Sérgio Paulo, esse homem inteligente que queria conhecer a palavra de Deus, ele quis atrapalhar o contato entre ele e Barnabé e Saulo. Versículo 9, olha isso aqui, gente. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, e olha, aqui é a primeira vez que a gente vai ver o nome de Paulo, né? Saulo sendo chamado de Paulo. Olha aqui, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse. Então, aqui o Skip fez um comentário muito interessante, né? Que às vezes a gente pode pensar, olha, tal homem cheio do Espírito Santo vai sempre querer dizer, tal homem cheio do Espírito Santo vai falar de uma maneira dócil, vai proclamar bênçãos. Não é assim que funciona. Jesus foi o perfeito homem, é o perfeito homem, cheio do Espírito Santo, e ele chamou fariseus de filhos do diabo, né? Na porta do templo ele fez lá o chicote, desceu o chicote no povo, derrubou os negócios tudo. Estar cheio do Espírito Santo não quer dizer que sempre vai dizer palavras amáveis. Estar cheio do Espírito Santo significa dizer a verdade. E dizer a verdade, muitas vezes, é dizer coisas difíceis, coisas duras, né? Hoje é 26 de março, a gente está lendo lá no Instagram Provérbios 26. E olha, é de cair da cadeira. Se tiver em pé, senta para ler Provérbios 26. E se tiver sentado, cuidado para não cair da cadeira também. E quem escreveu Provérbios tá na Bíblia, é cheio do Espírito Santo, é verdade. É uma verdade que não é fácil de ouvir. Então, o que Paulo, cheio do Espírito Santo, fala aqui no versículo 10? Como é que vem essa estreia de Saulo sendo Paulo, né, na Bíblia? Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiava pela mão. Olha quanta coisa aqui, gente. Paulo está chamando ele de filho do diabo. Eu vou dizer uma coisa, vocês não vão gostar de ouvir, mas eu vou dizer, não sou eu que estou inventando, eu não estou inventando, está na Bíblia. Nós somos, por natureza, filhos do diabo. Nós nascemos criaturas de Deus, mas por natureza, nós não nascemos filhos de Deus. Nós só nos tornamos filhos de Deus quando nós nascemos de novo em Cristo. Se nós já nascêssemos filhos de Deus, Jesus não teria virado para Nicodemos e falado, você precisa nascer de novo. Nicodemos tinha tudo para pensar que ele já estava bem na fita, porque Nicodemos era doutor da lei, era hebreu, era judeu por nascimento. E ele muito deve ter se surpreendido quando Jesus falou para ele que ele tinha que nascer de novo, né? Jesus fala que se não nascer de novo, não entra no reino de Deus. O unigênito Filho de Deus é Jesus Cristo. Nós somos filhos de Deus por adoção. Nós fomos comprados. E a gente só entra na família de Deus
por uma porta que se chama Jesus Cristo. Então, assim, muita gente fala, eu também sou filho de Deus. Assim, todos somos chamados a ser filhos de Deus, mas isso só acontece pela obra de Jesus Cristo. Ai, pronto. E aí o Skip comenta que ele interpreta que foi uma atitude assim misericordiosa esse Bar Jesus aí, esse feiticeiro ter ficado cego por um tempo, que provavelmente Saulo, né, Paulo, ele mesmo ficou cego, né, depois do encontro dele com Jesus, e os 3 dias que ele ficou na escuridão fizeram com que ele visse, né, assim, serviram para ele nascer de novo para Cristo, né, porque até então ele perseguia a igreja. Então que talvez, não sei, essa escuridão temporária, né, porque o próprio Paulo disse que ele ia ficar cego por algum tempo. Sei lá se não serviu para que esse feiticeiro repensar, assim, se arrependesse, né? Embora o arrependimento não seja uma opção dele, é Deus que concede o arrependimento, né? A Bíblia fala, é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Muito bem. Então, versículo 12. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Então esse procônsul viu tudo que aconteceu, viu o amigo dele lá, o feiticeiro, ficar cego, mas ele ficou maravilhado, não foi desse milagre que Paulo fez. Esse milagre, no caso aí da mão ser contra a pessoa, né? Ele ficou cego. Mas o procônsul ficou maravilhado foi da doutrina do Senhor. Ele ficou maravilhado da palavra que foi pregada a ele. E a gente vai ver agora aqui que palavra que Paulo estava pregando, né? Versículo 13. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha. Tem 1 bilhão de coisas para cavar aqui, para aprender sobre esses lugares, eu não sei. Mas esses autores aí abordam. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Aqui é João, que é o Marcos, tá? João, que é o sobrenome dele. Então, um negócio aí. E o Marcos resolve sair. E isso aqui magoou muito Paulo. Eu acho que é na carta dele em Gálatas que ele menciona, né, esse evento. Paulo ficou muito ressentido de Marcos ter saído. Eles estavam todos pregando juntos, né? No versículo 1 a gente vê que estava a turminha lá. E Marcos resolve se pirulitar. E existem várias teorias, né, dos motivos pelos quais ele quis se pirulitar. Foi porque pegou malária, porque nesse lugar era cheio de malária, ele ficou doente, quis voltar para casa. É porque ele era sobrinho do Barnabé? Peraí. Sobrinho do Barnabé, ele não gostou de ver Paulo, né, assumindo a preeminência. Tem várias teorias, não dá para saber, a gente não sabe o que aconteceu. O que a gente sabe é que ambos estavam firmados na palavra, o que não impediu que houvesse desentendimento entre eles, e tudo foi para a honra e glória de Deus, porque para onde Marcos foi, ele levou a palavra, ele pregou. Onde Paulo foi, ele pregou também, né? Então, assim, há várias dissidências da igreja, na verdade todas. Toda vez que espalhou gente, serviu para espalhar a palavra. Muito bem. E eles, versículo 14, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia e entrando na sinagoga, essa parte é muito fera. Entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. Versículo 15. E depois da lição da lei dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: varões e irmãos, se tende alguma palavra de consolação para o povo, falai. Eu vou parar aqui no 15 rapidão. Nas sinagogas, nessa época, havia uma espécie de rotina. Essa rotina determinava o seguinte: começava tudo com uma oração, depois com a leitura da lei, que era um dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, depois com uma leitura de profetas, e aí, se houvesse alguém instruído lá, essa pessoa era convidada a pregar.
Adivinha se Paulo, mais do que depressa, não aproveitou a oportunidade. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse, olha que bênção, o Espírito Santo encher a pessoa de alegria, de coragem, de entusiasmo para abrir a boca e pregar, seja onde for. Então olha só o que Paulo falou. Varões israelitas e os que temeis a Deus, ouvi. Como que ele fez uma distinção aqui, ó. Varões irmãos são... Varões israelitas é uma turma e os que temeis a Deus é outra turma. Os varões israelitas são os judeus que fazem tudo, eram circuncisados, não comiam XYZ. E os que temiam a Deus eram pessoas que criam no Deus único, né? Liam o Antigo Testamento, mas não faziam toda a coisa, provavelmente, né? Não queriam saber de circuncisão e tudo mais. Versículo 17. O Deus deste povo de Israel... Então, só desculpa interromper, mas daqui, ó, do 17 até... olha só. Até... Ó, do 17 ao 41, nós temos a primeira pregação de Paulo, registrada na Bíblia. Que preciosidade, que preciosidade, que preciosidade. E um estudo que vale a pena ser feito, eu não fiz, mas me deu vontade. Sabe o quê? Pegar e imprimir assim, ó, a pregação de Estevão, a pregação de Pedro no dia de Pentecostes e a pregação de Paulo nessa sinagoga aqui. Pegar esses três e ver de que maneira eles se assemelham, essas pregações se assemelham. O que tem em comum essas três pregações? É o Antigo Testamento resumido, assim, é o Antigo Testamento, resumido assim, de maneira a apontar para quem? Eu vou sortear um gato para quem acertar a resposta. De quem que esse livro fala? Da primeira à última página. A gente fica falando que são 66 livros, mas na verdade é um livro só. O autor é um só. Foi um livro escrito por 40 mãos. 40 mãos não, porque cada autor acho que tinha 2 mãos. Então um livro escrito por 80 mãos, 40 pessoas. Mas o autor não era nenhuma dessas pessoas. O autor está fora da dimensão do tempo. O autor desse livro aqui se chama Deus. E esse autor chamado Deus tem um filho muito amado e precioso chamado Jesus Cristo, cheio de glória. E esse livro todinho aqui é para falar dele. Não existe uma vírgula aqui que não sirva para enaltecer o nome desse homem precioso chamado Jesus Cristo. Então essas pregações, essa pregação de Estevão, de Pedro e de Paulo, mostram que esses três tinham um conhecimento profundo do Antigo Testamento. Eles liam, eles não tinham, eles receberam, né? Especialmente Paulo, porque ele foi criado para crer até o final ali do Antigo Testamento. Jesus, para ele tinha que perseguir na cabeça dele. Ele recebeu o Espírito Santo, aí ele entendeu que o Antigo Testamento todo aponta para Cristo Jesus. Então, essas três pregações mostram, sabe, como que o templo, tudo que aconteceu no Antigo Testamento, sabe, sacrificar cordeiro, o cordeiro é Cristo, isso tudo estava apontando para o cordeiro perfeito. Em suma, e uma coisa interessante, Paulo estava presente quando Estevão fez a pregação dele. Paulo estava presente e também foi anuiu, né? Ele concordou, né, com o apedrejamento de Estevão. Mas aquilo tudo acabou machucando demais Paulo. Ele percebeu alguma coisa em Estevão. E o fato de ele ter consentido, a palavra que eu estava procurando era consentido. O fato de ele ter consentido com a morte de Estevão doeu no coração dele. Ele estava recalcitrando contra os aguilhões. Jesus observou essa dor de Paulo de perto. Tanto que Jesus foi direto na ferida. Jesus falou: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Duro, está te fazendo doer, Paulo. Você lembrar das palavras que Estevão proferiu? Você se lembrar de como
Estevão me viu no céu. Foi duro para você ver morrer quem tinha acabado de pedir perdão por quem estava matando, né? Então, assim, as palavras de Estevão ficaram gravadas no coração de Paulo desde o começo. E o Skip comenta que a própria pregação de de Paulo aqui, mostra assim como ecoa, sabe? Mas chega de coisa, vamos lá. Como foi a pregação de Paulo, a primeira pregação desse homem distinto? Vamos lá, o que ele falou? O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso o tirou dela. Então, toda vez, Estevão fez isso, Pedro fez isso, Paulo está fazendo isso. Para conversar com o judeu, você sempre vai começar dos patriarcas, você vai, né, trazer a história. E suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes, até ao profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, olha, escuta essas palavras, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Vocês têm noção? Os passarinhos até cantaram. Do que é ser um varão conforme o coração de Deus, que executa toda a vontade de Deus? É necessário Deus para fazer a vontade de Deus. Versículo 23. Então, deixa eu falar uma coisa. De Davi, ele já vai puxar uma seta direto para Jesus Cristo. Davi, Jesus Cristo, da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel, tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Paulo aqui está traçando uma linha reta, sem volta nenhuma, de Davi para Jesus. Vocês têm noção da dificuldade? Da impossibilidade, se não for o Espírito Santo, para que um judeu olhe para Jesus Cristo e reconheça nele o prometido, o Messias? Porque os judeus tinham uma expectativa de que a nação de Israel fosse libertada politicamente do Império Romano. E Jesus não fez isso. Jesus falou: meu reino não é deste mundo. Eu vou libertar vocês do domínio das trevas, do reino da morte, da escravidão, do pecado. Não é da escravidão de Roma. Isso não vai impedir vocês de serem livres em mim. Escravidão política não impede ninguém de ser livre em Cristo. Pelo contrário. Mas não era isso que os judeus queriam na época. E outra coisa, para eles era uma abominação pensar Jesus, toda vez que falava de si mesmo como Deus, como filho do Deus Altíssimo, eles falaram que aquilo era um sacrilégio, era tem uma palavra para isso, uma coisa que não devia ser falada nunca, sabe? Eles nem pronunciavam o nome de Deus. Era Yahvé, e eles falavam só as consoantes, eles não pronunciavam o nome de Deus. Aí chega um que não apenas fala como se refere a ele como papai, como Abba, e fala que Deus e ele são um. Aí eles falam: o quê? Você, filho do carpinteiro? Você está aí falando que você é Deus? Que conversa é essa? Entendeu? Então, assim, para nós, né, a gente bate o olho assim, lê e tal, mas quanto mais a gente vai lendo aqui, a gente vai tendo noção do significado, né? Assim, Deus vai mostrando para nós. Então, não é pouca coisa o que Paulo está fazendo aqui. Hoje em dia, o desafio não é traçar uma linha reta entre Davi e Jesus para uma pessoa. É traçar uma linha reta entre o estado putrefato nosso espiritualmente para
para um estado de plena aceitação diante de Deus em Cristo, porque é isso que Cristo é, sabe? É você se tornar, passar de morto para vivo em um estalar de dedos. Você recebeu o nome dele no coração, você creu na justificação dele, pronto, a obra está consumada, a obra está feita. E a gente vai ver sobre isso aqui na frente, que Paulo vai deixar claro que não é pelas obras, que não é por cumprir a lei que a pessoa é salva. É pela crença, é pelo crer, é pela fé. É pela fé. Isso não é nosso, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Onde foi que eu parei? Conforme o meu coração que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, né, de Davi, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Que para todo mundo foi pedra de tropeço. Todo mundo tropeçou, né? Nossa, gente, eu sou encantada, assim, eu sou muito apaixonada por todas as vezes que a palavra se refere a Jesus como uma pedra. Jesus tem uma série de nomes, muitos nomes. É que nem Dom Pedro, que era realeza demais para caber num nome só. Então, assim, eram 4 fileiras de nomes. Jesus, nossa, muito mais. Então, assim, eu amo aquela parte nas escrituras que Deus fala. Eu sei até de cor, eu sei pouquíssimos versículos de cor. Se Deus quiser eu vou decorar muito mais, mas esse eu sei de cor. Diz assim: eis que assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que nele crê não tenha pressa. Então aqui, ó, então levantou, eu não sei porque que eu lembrei de Jesus como pedra, porque aqui não está falando nada de Jesus sendo pedra, então por que eu lembrei? Mas tudo bem. Ó, tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Não foi isso que João Batista fez? Saiu lá do meio do deserto, vestindo as roupas de couro, comia mel silvestre, o povo achava ele estranhão. Deus separou ele do mundo, né, por uma quantidade de tempo, deixou ele no deserto, longe do mundo, basicamente, né, separado, né? E aí quando ele saiu e foi pregar, era o arrependimento, o batismo de arrependimento. Que é o quê? Você mudar de caminho, né? Você ia por um determinado caminho, convicto de certas ideias, tomando certos princípios como certos. Eis que de repente, pela graça de Deus, você faz um giro de 180 graus e vai para outro caminho. Porque o que antes era bom para você passa a não ser mais, você já não enxerga as coisas da mesma forma, você mudou. Então por isso não tem que ficar carregando culpa, porque Jesus nos lavou de toda a culpa. Se hoje você não é capaz de fazer o que você fez antes, você não é a mesma pessoa mais. Jesus já te lavou daquilo, já te perdoou, já te libertou, entendeu? Tá. Mas João, quando completava a carreira, disse: quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo. Mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as alparcas dos pés. Aqui tem uma coisa interessante nesse 25. Eu vi isso no estudo do David Guzik. Ele diz que nessa época era comum que os grandes mestres tivessem discípulos. Óbvio. Mas o que era comum é que esses mestres começassem a abusar um pouco dos discípulos, botando os discípulos para fazerem coisas para eles. Vai lavar minha roupa. Vai fazer as compras no supermercado para mim, vai fazer meu feijão, nananana. Aí os rabinos, né? Eu não sei. Eles tiveram que fazer tipo assim dar uma freada nisso aí. Fala, gente, calma aí, tem coisa que vocês não é preciso pedirem pros discípulos fazerem não, porque é muito ultrajante. Aí uma coisa que ficou definida como ultrajante, que não era para um mestre exigir dos discípulos, era desamarrar o sapato. E justamente por isso João Batista está insistindo aqui que diante da grandeza, da soberania, da sublimidade de Jesus Cristo, ele não era digno de desamarrar o sapato dele, de tirar a sandália. E aí quão impressionante é a gente pensar que Jesus lavou os pés dos discípulos.
Ele que foi feito mais sublime do que os céus, lavou os pés dos discípulos. Aí vamos lá, 26. Varões e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação, para não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém, os seus príncipes, condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. Então, o fato de Jesus ter sido condenado e crucificado foi justamente o cumprimento das profecias, que eles mesmos já estavam careca de saber. Estuda o negócio, por isso que Jesus falou, não quer dizer nada, vocês estudam as escrituras, vocês leem o Antigo Testamento de ponta cabeça, sabe tudo de cor, mas vocês não conseguem enxergar que é de mim que elas estão falando, sabe? A minha mãe chora de rir quando eu falo, mãe, eu tenho um ministério online. Gente, mas ela não se aguenta, ela tem que apoiar na parede, que a perna fica bamba de tanto que ela dá risada, sabe? Ela ri demais, faz muita piada com minha cara. Aí teve uma hora que a gente estava conversando, não sei o que, aí ela falou, mas porque você já leu a Bíblia inteira, não já? Eu falei, já, isso não quer dizer nada. Aí você falou uma coisa certa. A única coisa que minha mãe me ouviu falar que ela, tipo assim, que ela viu verdade foi quando eu falei que ler a Bíblia inteira não quer dizer nada, com coisa alguma, né? Às vezes é até pior, porque aumenta a sua responsabilidade. Se você conhece a palavra, né? Quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. E só Deus para ter misericórdia mesmo. Bom, vamos lá. Então, você vê, né? Justamente quem mais conhecia a palavra foi quem mais perseguiu Jesus, os fariseus. O Chuck Missler tem um estudo que ele fala que o problema na época de Jesus eram os fariseus, e depois que Jesus morre, é ressuscitado e é glorificado, o problema maior para os discípulos que ficaram foram os saduceus. Então, estudar a palavra, ler a palavra é uma coisa perigosíssima. Perigosíssima, assim, porque a pessoa pode incorrer no erro de achar que porque leu isso quer dizer alguma coisa. Claro que é estudando a palavra que Deus se revela, mas você lê a palavra sem a ajuda do Espírito Santo, mais do que ajuda, sem a operação total e radical do Espírito Santo, você vai se enrolar, você vai começar a achar que você sabe, coisa que você não sabe, você vai botar o foco em si e não em Cristo, que é a imagem que esse livro aqui monta. Tá, eu ia falar outra coisa, mas eu esqueci. Tá. E embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Olha só, o Chuck Missler tem um estudo do livro de João. Se Deus quiser, depois do livro de Atos, eu quero ir para o livro de João. O motivo da ordem das coisas, vocês não me perguntam, porque eu também não sei. Porque o certo era estudar a Bíblia na ordem dela, né? Antigo Testamento, Novo Testamento. Ou para quem nunca leu a Bíblia, começar pelo Novo Testamento é melhor. Por que eu comecei em Atos, eu não sei. Mas aí quando o Chuck Missler faz o estudo de João, ele mostra como o julgamento de Jesus teve, acho que 4 sessões. Jesus passou por 3 julgamentos judeus, 3 julgamentos romanos, não sei o que. Ele quantifica, ele observa cada coisa, vocês não têm ideia, é maravilhoso. Aí, se Deus quiser, quando eu fizer o de João, eu vou pegar o estudo de Chuck Missler, basicamente eu vou traduzir, eu vou falar, gente, Chuck Missler ensinou isso, isso e isso, vamos conferir na Bíblia se é isso mesmo, que a gente alcança, né? Se a gente entende dessa maneira ou não. Mas, enfim, resumindo a ópera, o ponto que eu quero chegar é o seguinte: Chuck Missler mostra, como um grande erudito que ele é de Novo e Antigo Testamento, ele mostra como o julgamento de Jesus foi totalmente ilegal, sob todos os aspectos. Tudo que a lei, tanto judaica quanto romana, prescrevia para como um julgamento devia acontecer, o de Jesus eles passaram por cima, eles fizeram vista grossa. Então, assim, Jesus não apenas foi o inocente que foi condenado à morte, ele foi o inocente julgado de maneira ilegal de ponta a ponta. E é muito bom para nós ouvirmos isso, sabermos isso, termos isso guardado no coração, porque nenhuma injustiça que fizerem conosco vai ser alguma coisa comparada à injustiça que fizeram com Jesus na cruz. E mesmo assim, Jesus foi santo o tempo todo, Jesus perdoou, Jesus amou. Então,
quando nós formos alvo de injustiça, a gente não deve ficar se chorando, se sentindo coitadinho, sabe, querendo vingar com as nossas próprias mãos, porque se nós temos Jesus como nosso Senhor, nós vamos saber que nós estamos sendo participantes das aflições dele, que o que ele sofreu a gente sofre também, e é pedir a ele o quê? Para fazer o que só ele sabe fazer, só ele pode fazer, que é operar em nós o milagre de quê? De perdoar, de amar, de suportar, né? E de olhar para ele, não olhar para o nosso umbigo, né? Tá. Então, ó, embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mal sabiam os soldados romanos, mal sabia Judas, mal sabia Pilatos, Herodes, todos eles que eles estavam cumprindo uma profecia, né, falada sobre eles. Que triste, né? Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Que glória. Gente, não existe cristianismo, não existe Bíblia sem a ressurreição de Jesus. Aí o Skip fala uma coisa muito interessante. Ele diz, ele diz que muita gente diz assim que foi alucinação, o povo achou que estava vendo Jesus, mas foi alucinação. Aí o Skip, eu achei muito honesto, assim, bonito da parte dele, ele falando lá, pregando, ele disse, olha, eu como ex-usuário de droga, já tive muita alucinação e não funciona dessa maneira. E ele comenta como diversas pessoas em diversos estados emocionais, Madalena estava chorando, o pessoal na estrada estava triste, não sei o quê, pessoas de diversos lugares viram a mesma coisa, viram Jesus ressuscitado. A Bíblia ensina que teve um momento que ele se apresentou para 500 pessoas de uma vez. Não existe isso de 500 pessoas no mesmo lugar terem uma alucinação, todo mundo junto, né? Então aqui, ó. Sim, aí acho que foi o David Guzik que fala que a Bíblia, né, a palavra de Deus é uma descrição de fatos. Fatos que aconteceram. O negócio é que as pessoas não acreditam nesses fatos. Não acreditam que a Bíblia é uma descrição de fatos. Versículo 31. E ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. Se eu falar para vocês, acabei de ver passar aqui um cachorro. Tá, eu vou acreditar, não vou acreditar. Eu acredito quando João escreve o evangelho dele dizendo, eu estou aqui como uma testemunha fiel e verdadeira. E o objetivo do que eu estou escrevendo aqui, o meu objetivo ao escrever isso aqui é mostrar, é que vocês creiam que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus. Então eu leio o que João, um ser humano como eu, escreveu, eu creio que é verdade. Tem gente que liga a televisão, escuta um jornalista falar uma coisa, acredita que é verdade. E ok, pode ser que seja verdade, pode ser que não seja. Mas eu acredito que todas essas pessoas que escreveram esse livro aqui estão falando a verdade completamente. E não é por mérito delas, é porque o Espírito Santo inspirou. E obviamente também porque elas viram com os olhos que a terra já comeu há muito tempo. Tá, voltando. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais cumpriu a Cristo. Repetindo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, né, aos patriarcas dos judeus, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Então, basicamente, Paulo está falando para a judaizada lá. Sabe tudo que Deus prometeu para os nossos pais, para os patriarcas? Então, ele cumpriu em Cristo. Como também está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei. E que o ressuscitaria dos mortos. Ele está citando aqui vários salmos. No estudo por escrito já está lá, tá? O salmo bonitinho. Para nunca mais tornar a corrupção, disse-o assim, as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também em outro salmo diz, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus,
dormiu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Eu não sei o que quer dizer isso, ver a corrupção aqui. Eu acho que é ver, não sei se é ver a morte, ver, eu não sei. Só sei que aqui fala que não Davi morreu e morreu. Ele morreu e ficou morto. Isso quer dizer que ele viu a corrupção? Aí quando fala que não permitirá que seu filho veja a corrupção, quer dizer o quê? Que Jesus morreu, mas não foi retido pela morte. Agora, por que chama morte de corrupção, eu não entendo. Entendeu? Tá. Vamos lá. Se um dia eu descobrir, se Deus quiser eu vou descobrir, o que eu vou fazer? Eu vou nos comentários do livro de Atos, capítulo 13, e vou escrever: gente, eu entendi, eu aprendi o que quer dizer não ver corrupção, é isso aqui, de acordo com tal, não, vocês concordam, vocês não concordam, vocês estudaram sobre isso, vocês viram alguma coisa, o que vocês acham, tá? Enfim. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este que se vos anuncia a remissão dos pecados. Gente, eu vou ler de novo. Olha o 38 aqui, ó. Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este, né, no caso Jesus, se vos anuncia a remissão dos pecados. Agora, o suprassumo, viu, gente? O suprassumo, o ápice, a parte mais maravilhosa de tudo isso aqui que Paulo está falando é o versículo 39. Vou até respirar fundo para poder ler o versículo 39. Diz assim, ó, chega para cá. E de tudo o que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, por ele, isso é, por Jesus, é justificado todo aquele que crê. Isso aqui Paulo vai escrever, vai tratar de maneira pormenorizada na carta dele aos Romanos. Aqui está sintetizado em um versículo. De tão precioso eu vou ler mais uma vez. E de tudo que pela lei de Moisés vocês não puderam ser justificados. Quer dizer, a lei que Deus deu a Moisés não faz vocês serem salvos. Por ele é justificado todo aquele que crê. Jesus é que justifica. O Skip fez uma ilustração que eu achei maravilhosa. Ele diz assim: você faz um raio-x do seu braço. A pessoa quebra o braço, faz um raio-x. Ela pega aquele papel, acho que hoje em dia eles nem imprimem mais, não sei. Mas pega lá um papel com raio-x impresso. Ela não adianta ela pegar o raio-x impresso e enrolar no braço e achar que o raio-x no braço vai fazer a dor passar, que vai fazer o osso colar de novo. O raio-x só serve para mostrar o problema. Ó, a fratura tá aqui, ela existe. Começa aqui, termina aqui, tá desse modelo bem aí. O raio-x não cura o problema, o raio-x mostra o problema. Da mesma forma, a lei que foi dada a Moisés serve para mostrar o pecado, para justamente mostrar a nossa radical impossibilidade de cumprir a lei. Qual é a primeira lei? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Quem é que ama a Deus dessa forma? Ninguém. Só um, que se chama Jesus Cristo, que saiu do seio do Pai para vir para cá. Ele ama quem ele conhece. Como é que eu vou dizer para vocês que eu amo uma pessoa que mora na China, que eu nunca vi na minha vida? Como? Eu não conheço, eu não sei como a pessoa se comporta. Eu não sei o que ela acha, o que ela faz, quando ela está injuriada, como ela reage. Não dá. Amor. Tem um autor chamado Samuel Beckett. Nossa, como eu peço a Deus para que Deus tenha feito um milagre de salvá-lo. Nada na obra dele indica isso, mas o homem que sofreu e o homem que escreveu bonito. Ele tem um livro chamado Primeiro Amor. Você lê de uma sentada só. O coração da gente fica esmigalhado em pedaços com esse livro. No final, não sei se no final, no começo, ele diz que o amor não se encomenda. Não dá para encomendar. Você não vai escolher o que você vai, não tem como. Você ama quem você conhece. E a gente ama a Deus quando ele é revelado a nós, né? E Jesus veio justamente para nos revelar o Pai. E ele nos dá o Espírito Santo justamente para que nós o conheçamos e o amemos. Aí no versículo 40 diz: vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Aqui ele está citando, acho que é Abacuque.
Vede, ó desprezadores, e atentai-vos e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis se alguém vos-la contar. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram. Então aqui, rapidão, aqui Paulo está falando, olha, cuidado para não acontecer com vocês o que Abacuque profetizou, né? Que a obra de Deus foi consumada e seus olhos não viram, então você vai ser julgado e você vai ser condenado por isso. Agora olha que maravilha, olha que esplêndido, que bênção, que glória. Versículo 42. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios, olha aqui, ó, os judeus saíram da sinagoga. Quem ficou? Os gentios. O que os gentios fizeram? Rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Tem noção da preciosidade disso aqui? Que coisa maravilhosa? Aqui no original, eu peguei até a palavra. No arquivo de texto, vocês vão ver qual é a palavra que foi usada no original. Esse pedir aqui é implorar. Você tem noção? Os judeus imploraram, os gentios imploraram. Repete essa mensagem sábado que vem. Acho que foi numa carta de Paulo, né? Que Paulo fala assim, eu não me aborreço, eu não me entedio, eu não me canso de repetir para vocês as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Olha que perfeição, que conforto, que bênção você ouvir todo dia a mesma verdade. É exatamente o oposto do que acontece hoje em dia. Que nós somos sobrecarregados de informações contraditórias, na verdade de mentiras, muitas vezes, de mentiras. Um dia vai para um lado, um dia vai para o outro e as forças vão esvaindo e você não sabe para onde você está indo. Nossa, nossa. Por outro lado, se todo dia a gente vem e se alimenta da palavra, todos os dias, gente, isso aqui é a mesma coisa, repetindo de cabo a rabo. O tempo todo. O que é isso aqui repetir de cabo a rabo? Deus fez o mundo, Ele tinha um plano para esse mundo caiu em pecado, foi condenado, mas Deus fez o caminho de volta a Ele em Cristo Jesus. Vida eterna, salvação, perdão, misericórdia, paz. Então é segurança isso de ouvir as mesmas coisas. Eu lembro do meu professor de biologia falando que os mamíferos aprendem por repetição. Versículo 43. E, despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. O Skip fala que o que eles estão falando aqui é que eles querem de novo que seja repetida a mensagem que fala da graça. Eles não querem ficar ouvindo sobre lei de Moisés, não. Eu quero ouvir a parte da graça, assim, do que me foi dado de presente por esse homem chamado Jesus Cristo. Versículo 44. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase... Escuta isso aqui, gente. No sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Eu gostei desse óculos, assim, de ficar assim. Uma vez eu estava no trabalho e eu fiquei quietinha assim, ó, com minha colega. Minha mesa era colada na dela e ela estava distraída. Aí quando ela olhou e viu assim, ela levou um susto, tadinha. Parecia um bicho, né? Ô, gente, tá vendo o que dá ficar fazendo gracinha? Eu me perdi aqui, ó. Ô, gente, desculpa. Versículo 44. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Aqui eu fiquei muito feliz com o que fala aqui o 44. Quase a cidade inteira para ouvir. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Óbvio, vem a oposição. Tem uma frase do Spurgeon que o David Guzik cita, que o David Guzik fala, o Spurgeon fala que sem o atrito, né, sem a oposição, não existe, assim, que a obra de Deus é feita justamente nesse ambiente de oposição. Aí o Spurgeon fala do menino com a pipa, que a pipa dele não vai voar se o vento não soprar, inclusive contra a própria pipa e tudo mais. Então, assim, não é de admirar que venha oposição. Não é para fazer esmorecer, não, quer dizer, não é pra gente se esmorecer e tal.
Aí tem uma carta, não sei se é de Pedro ou de Paulo, que diz para não achar que é, né, quando vem uma perseguição, quando vem um desafio, para se sentir como se fosse algo estranho, algo desconhecido. Nossa, tô sentindo um mal-estar. Aí Pedro fala, não sei se é Pedro ou Paulo que diz, no texto em arquivo inscrito, que eu vou deixar o link, tá lá, viu? O negócio bonitinho, a parte da Bíblia direitinho. Não é pra gente ficar achando estranho, porque é assim mesmo. Ele fala, assim como isso está afetando você, saiba que todos os seus irmãos, toda a igreja é participante dessas mesmas aflições. Então, assim, não pensa no seu sofrimento como algo só seu, uma coisa assim que você está sofrendo em solidão. Não, em primeiro lugar, Jesus Cristo sabe o que você está sentindo, Ele mesmo sentiu, Ele foi varão de dores, que sabe o que é padecer. Então, assim, nenhum sofrimento é estranho a Cristo, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, saiba que esse sofrimento é comum a todo o corpo de Cristo, a toda a igreja. Então, o que os judeus estavam fazendo? Ficaram cheios de inveja, blasfemando e contradizendo. Por que eles ficaram cheios de inveja? Porque eles viram a atenção indo para outro lugar, né? Olha a diferença do que aconteceu no coração de João Batista e desses judeus. João Batista tinha um corpo de seguidores. Jesus chegou, esse pessoal foi todo para cima de Jesus. Aí o povo veio falar, ó João Batista, a galera tá colando lá em Jesus. E você tá aqui sozinho agora. João Batista falou o quê? A noiva vai pro noivo. Eu sou amigo do noivo, eu tô feliz de estar acontecendo. Meu papel é justamente proclamar a luz que pertence a ele e não a mim. Eu quero mais é que as pessoas vão... minha alegria é a alegria de Cristo. E a alegria de Cristo é que as pessoas o conheçam. Agora, os judeus não conhecem, não conheciam. Esses aqui não conheciam, pelo menos até esse ponto, a glória de Jesus Cristo. Então, para eles, esse movimento de a igreja, né, se reunir, de as pessoas conhecerem a glória de Jesus Cristo, para eles era uma ameaça, era um motivo de raiva. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram, aí ó, era mister, então era essencial, né? Que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Então, ó, era para ser assim mesmo. Primeiro a palavra vai ser pregada aos judeus. Mas, visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Então, ó, Deus falou o tempo todo, primeiro para os judeus e depois para os gregos, né? E depois para o restante do mundo. Vocês rejeitaram. Então agora a gente vai para o povão, a gente vai para todos os outros. Porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se, olha que alegria, e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Minha cabeça já fritou demais, pensando se é livre-arbítrio ou se é de predestinação. Num versículo desse aqui, eu não consigo não pensar que é totalmente predestinação. Aqui, ó, creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Só para não deixar a coisa no ar. Eu considero que eu fui ultra calvinista por, sei lá, 18 anos da minha vida, pensando que basicamente era como se eu tivesse sedada numa maca e Deus ia fazer tudo, e qualquer coisa que eu quisesse fazer ia atrapalhar, porque senão ia ser obras e religião, Esse é o tipo de dilema que quem tem uma relação com a Bíblia muitas vezes passa. Aí depois eu pensei, não é predestinação, a gente tem livre-arbítrio. Aí depois eu fiquei pensando o seguinte, que Cristo atraiu todos na cruz e cabe a nós reconhecer isso e ir até Ele. Com todas as nossas falhas, decrepitudes e tal, que nem o baixinho lá que sobe na árvore, dá os pulos dele para poder ver Jesus. Ele sabia que Jesus estava passando, ele era de uma estatura baixa, ele não quer saber, ele trepa na árvore porque ele queria ver Jesus. E Jesus, sabendo, obviamente, já olhou para cima, vem, tal, vou ficar na sua casa hoje. Aí eu pedi a Deus, Senhor, eu tô sofrendo, minha cabeça tá fritando, eu não aguento mais.
apacenta isso no meu coração. Aí ele me deu a paz, com o pensamento de que eu creio que Jesus me atraiu na cruz, e tanto quanto couber a mim ir até ele, pelo Espírito dele, pela glória dele, pela misericórdia dele, eu vou. Então é ele agindo o tempo todo, né? Eu não sei dos outros, só sei que de mim eu creio que ele me atraiu e eu peço a ele para me conceder ir até ele todos os dias. Obrigada. Então isso tudo por causa dessa parte aqui, ó. Creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Versículo 49. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Versículo 50. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos. Resumindo, Paulo e Barnabé foram expulsos da cidade onde eles estavam. Aí o que eles fizeram? Ó, versículo 51. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. Tem várias coisas aqui. Isso de sacudir a poeira do pé era uma coisa que os judeus faziam sempre que eles precisavam passar por uma cidade gentia. Eles sacudiam a poeira do pé para mostrar que eles não tinham nada com aquele povo. Então aqui, justamente, Barnabé e Paulo estão mostrando que eles não têm nada a ver com aqueles judeus, pelo fato de eles terem rejeitado a mensagem da cruz, a mensagem de Jesus Cristo, a salvação pela graça e não pelas obras, não pela lei. Detalhe, a lei é santa e boa e perfeita. Não existe problema nenhum com a lei, entendeu? A lei foi dada por Deus a Moisés e a lei é santa, é perfeita. O que precisa ser salientado é que a lei não tem o condão de salvar. Jesus é que salva. Aí por isso que eu preciso mesmo estudar o Antigo Testamento tudo de novo e morrer estudando para ver como é que era a salvação. Então, eu acho que é porque eles criam em Deus, eles não conseguiam cumprir a lei, e eles sacrificavam o cordeiro, né? Eles criam que pelo sacrifício daquele inocente cordeiro, eles eram justificados. E eles criam que o Messias, né, que o Filho de Deus ia vir, tal. Então a salvação também era pela fé no cordeiro que ia receber em si a punição que na verdade era deles, né? A diferença é que além de tudo isso, eles tinham uma série de preceitos. Uma série de preceitos, vírgula, eu acho, eram só 10 mandamentos, né? Só que aí a judeusada foi aumentando. Meu Deus, eu vi um estudo aí falando que quando Jesus curava e o cara saiu carregando a cama, aquilo para eles era uma abominação. Vocês não têm noção, quando Deus falou no sábado descanse, eles chegaram ao extremo. Os judeus chegaram ao extremo, eles foram aumentando tanto isso, que eles chegaram ao extremo de dizer que quem usava prótese, não sei se na época tinha prótese dentária, o que quer que fosse, quem usasse no dente, no sábado não podia usar, porque se caísse no chão, a pessoa ia agachar para pegar. E isso de agachar para pegar seria um esforço, não seria descanso do Shabat. Meu Deus do céu. Não, mas a gente não pode ficar olhando para essas coisas como se fosse uma coisa de outro planeta, não, porque esses extremos, essas aberrações, nós também criamos e nós também fazemos dentro da nossa cultura, dentro da nossa realidade. Se não for pela graça de Deus, a gente inventa uma loucura dessa. Não é para ficar rindo dos judeus, não, nem ficar achando eles um bando de maluco, não. Porque eles somos nós, eles representam o que todos nós somos, né? Então tá no 51, sacudindo contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. Versículo 52, olha que maravilha. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Então assim, olha o que aconteceu. Eles estavam pregando top das galáxias, as pessoas creram, quase a cidade inteira foi ouvir, mas teve treta. Teve judeu blasfemando, judeu contradizendo, judeu inventando mentira.
eles foram expulsos daquela cidade. E em nenhum momento Barnabé e Paulo entenderam aquilo como uma... Aqui já está falando Paulo e Barnabé, tá vendo? O nome de Paulo e Barnabé está sendo falado no versículo 43, aqui no 50 também. Tá vendo como muda? Eles não ficam deprê, pensando, estão me perseguindo. Não, estão perseguindo a mensagem, entende? Não que isso vá, pelo contrário, eles também como pessoas vão ser alvo de várias coisas, inclusive de pedras. Mas isso não os esmurece. Enquanto a mão de Deus está sobre eles, enquanto eles estão sendo fiéis ao mandamento que foi dado a eles de pregar a palavra, pregar a salvação em Cristo Jesus, eles estão assim, cheios de alegria, cheios da alegria do Espírito Santo. E aí nós terminamos, esse foi o versículo 52 do capítulo 13 de Atos. A minha garganta tá doendo, eu vou comprar uma pastilha de menta. E tá um domingo lindo, deixa eu mostrar pra vocês. Olha, tá muito lindo. E ó, eu vou repetir uma coisa importante. Como eu sou muito, assim, às vezes eu faço muita bagunça. O que eu fiz? Eu peguei um texto, fiz um arquivo de texto, botei lá no cabeçalho. Estudo do capítulo 13 de Atos, Bíblia com Emília, botei a logo, topíssimo. Aí primeiro eu colei o texto do capítulo 13 lá, o King James Version, porque minha amiga japonesa usa a versão King James, eu achei muito chique, então agora eu também só uso King James. Vermelho. Aí depois eu peguei o estudo do David Guzik, colei, aí eu estudei. Aí as partes que eu quis pegar, eu fui colando lá, traduzi, botei lá em azul, porque eu tiro do site Blue Letter Bible. Então eu pensei, vou colocar a cor azul, né? Aí depois eu estudei o Skip Heitzig, que tá no YouTube. Aí eu botei o que eu estudei dele, botei lá de cinza. E as minhas impressões pessoais, eu botei entre parênteses. E o que são versículos de outros trechos da Bíblia que se comunicam com o capítulo 13 de Atos, eu botei de laranja. A pessoa ainda tem a cara de pau de falar que fez isso querendo organizar, né? Resumo da ópera, virou um arco-íris. Mas vocês entenderam, vocês são inteligentes, né? Ó, vermelho é a Bíblia, tá? O que tá lá de vermelho é o capítulo 13 de Atos. O que tá de azul é o estudo do David Guzik. O que tá de cinza é o estudo do Skip Heitzig. E o que tá em parênteses, que vai estar de tudo quanto é cor, só o que tá entre parênteses foi o que saiu da cabeça da Maria Emília. Então eu recomendo especial cautela nesse momento, tá? Tirando isso, acho que não tem outra cor, não. Então tá. Então, muito obrigada pela atenção de todos. Eu vou fazer uma oração para fechar o estudo. Deixa eu fazer uma oração. Meu Senhor Deus e Pai, muito obrigada por esse privilégio de estudar sua palavra. O Senhor me concede grande alegria, muito grande alegria em fazer isso. Nunca antes na minha vida eu me senti tão livre, justamente nessa intenção de ser escrava sua, de ser fiel. É justamente quando o Senhor me abençoou para que eu tivesse seriedade e rigor em cumprir sua vontade, é que eu me senti livre. Eu te agradeço muito pela alegria de estudar sua palavra e de ensinar. Meu coração fica cheio de alegria. E eu peço que o Senhor me conceda ter sempre respeito pelo Senhor, especialmente nos momentos de muita alegria, porque é muito perigoso nos momentos de muita alegria a gente se exagerar um pouco. Mas eu te agradeço muito por essa tarde linda de sábado, essa tarde de outono linda. Te agradeço por esse estudo. Agradeço, peço que o Senhor abençoe maravilhosamente todos que tiveram a paciência de estar até aqui, que o Senhor os recompense, que o Senhor os abençoe, fazendo com que os olhos dos corações deles vejam muito mais ainda na sua palavra, muito mais.
e que a sua palavra seja pregada aos quatro ventos, que todos venham ao conhecimento da salvação que há no seu Filho. E que o nome do seu Filho resplandeça nos nossos corações. É no nome dele que eu peço. Amém. Muito bem, pessoal. 1h20. Um excelente domingo, um excelente dia. Não sei que dia vocês vão ver esse vídeo, mas que o dia de vocês seja repleto de bênçãos. Que o Deus de toda graça derrame o Espírito Santo dele em todos vocês, em todos nós, porque onde há a mão de Deus, há alegria. Onde a mão de Deus está, há alegria. A pessoa pode estar presa com correntes, como Pedro, alguns capítulos atrás. Ele estava dormindo, ele estava descansando. Onde há a mão de Deus e o Espírito dele, há paz. É isso que eu desejo a vocês, em nome do Senhor Jesus. Obrigada, um beijo e até a próxima, se Deus quiser.